Hoje a gente vai falar sobre um assunto que para muita gente é literalmente uma batalha legal pela própria sobrevivência. Vamos entender o que é o asilo defensivo, um processo que começa não por uma escolha, mas por uma necessidade, quando a ameaça de deportação vira uma realidade assustadora. Imagina só a cena, uma pessoa que deixou tudo para trás, a casa, a história, talvez até a família, tudo em busca de um lugar seguro. E aí, quando chega no país que era a esperança, em vez de acolhimento, o que ela recebe é um papel, um documento que pode ser o fim de tudo. De repente, a luta não é mais contra o perigo lá fora, mas contra um sistema que quer mandar essa pessoa de volta, direto para ele. Bom, vamos entender isso direito. É fundamental sacar que o asilo defensivo não é você chegando e pedindo proteção por conta própria. Não. É uma defesa. É o que alguém usa quando o governo já iniciou um processo para te mandar embora, o tal do processo de remoção. A pessoa não está pedindo para entrar. Ela está lutando com unhas e dentes para não ser expulsa. Então, qual a grande diferença? No asilo que a gente chama de afirmativo, a pessoa toma a iniciativa. Ela mesma entra com um pedido. Já no defensivo, a história é outra. Aqui, a pessoa está literalmente se defendendo na frente de um juiz. É uma resposta a uma ação que o governo começou para tirar ela do país. O próprio nome já diz tudo, né? É a sua linha de defesa. Agora, como é que alguém chega nesse ponto? Geralmente por um desses três caminhos. Ou a pessoa chega na fronteira, diz que tem medo de voltar para o seu país e passa por uma primeira entrevista para ver se o medo é crível. Ou ela já está dentro do país e é encontrada pela imigração. Ou, e isso acontece muito, ela tentou o caminho afirmativo, teve o caso negado e aí o caso é mandado direto para o tribunal. Não importa como começou, o destino é o mesmo. Um julgamento formal, na frente de um juiz. E é aqui que o cenário muda completamente. Muita gente não entende isso. Não é uma conversa, um bate-papo. É um tribunal de verdade. Um ambiente super formal, cheio de regras, onde o destino de uma vida inteira vai ser decidido por um juiz de imigração. E aqui a gente vê o conflito central. De um lado está a pessoa pedindo asilo, com o peso todo nas costas de provar que o medo dela é real, que tem fundamento. Do outro lado, o advogado do governo. E aqui tem um ponto que pode mudar tudo. O trabalho desse advogado não é ajudar. O trabalho dele é defender o interesse do governo, o que, na prática, quase sempre significa tentar provar que seu caso não é válido e que você deve ser deportado. Para ter alguma chance, o caso de asilo precisa obrigatoriamente se encaixar em um desses 5 motivos. Não tem outros. A perseguição tem que ser por causa da sua raça, religião, nacionalidade, opinião política ou por pertencer a um grupo social particular. Essa última categoria é bem complexa, mas pode incluir, por exemplo, famílias ameaçadas por gangues ou pessoas da comunidade LGBTQ+. Todo o seu caso tem que ser construído em cima de um desses pilares. E é aqui que muita gente erra. Chegar e dizer que o seu país é violento ou que a economia está um desastre, infelizmente, não é o suficiente. A lei é clara. A ameaça tem que ser específica contra você por uma daquelas 5 razões. A violência precisa ter um alvo e um porquê. Não pode ser só um perigo geral que todo mundo corre. Agora a gente chega no momento decisivo. A audiência principal, que eles chamam de audiência de mérito. É a hora da verdade. É quando a sua história é colocada num microscópio e cada vírgula, cada detalhe vai ser analisado. É aqui que o caso é ganho ou perdido. Pensa um pouco. Com todos os documentos, as provas, os argumentos, no fim do dia, qual é a única coisa que pode ser o fator decisivo na cabeça do juiz? A resposta cabe em uma palavra: consistência. O juiz e, principalmente, o advogado no governo vão caçar qualquer coisinha diferente entre o que você falou agora, o que falou antes e o que está escrito nos seus papéis. O objetivo do interrogatório do advogado do governo é exatamente esse: achar uma contradição, por menor que seja, para destruir a sua credibilidade. Isso é uma coisa que quase ninguém te conta. A pessoa está ali revivendo o maior trauma da vida dela sobre um estresse que a gente nem consegue imaginar. Um simples deslize, confundir um mês com outro, uma data, algo que o próprio trauma pode causar, pode ser usado pelo advogado do governo como prova de que você está mentindo. Sua credibilidade inteira pode ir por água abaixo por causa de um detalhe. Então, sabendo de tudo isso, como é que se navega por essa tempestade? O ponto central é que a preparação é a sua melhor defesa. Entender como o processo funciona, saber o que te espera e, principalmente, organizar a sua própria história e as suas provas, isso pode virar o jogo completamente. E se no final o juiz disser não? A consequência é imediata: uma ordem de deportação. O processo não acaba aí necessariamente.
Existe o direito de apelar para uma instância mais alta, o BIA, mas a verdade é que cada nova apelação se torna mais técnica, mais cara e muito mais difícil de ganhar. E por falar em questões técnicas, a gente precisa fazer uma pausa para um aviso muito importante. O que estamos conversando aqui é para informar, mas o Tribunal de Imigração é um campo minado legal. Tentar se defender sozinho, sem um advogado experiente em imigração, diminui drasticamente as chances de sucesso. É como tentar fazer uma cirurgia em si mesmo. Resumindo tudo, o asilo defensivo é uma guerra, tanto legal quanto emocional, com a vida e o futuro em jogo. O medo que leva alguém a essa situação é muito real, mas o que separa o sucesso do fracasso, muitas vezes, é a preparação, a consistência e a capacidade de provar a sua verdade. A pergunta que fica é, diante de um sistema tão difícil, o conhecimento não se torna nossa maior armadura?